Olá, pessoal. Eu sou Miriam Cardoso. Espero que todo mundo estejam bem. E venho aqui hoje para mais esse vídeo no canal, né? De explicações de como são as técnicas, né? O que elas podem fazer para nosso bem-estar em todos os sentidos, né? Mais uma técnica holística. Bom, hoje vou falar sobre a apometria. A apometria, o sentido literal da palavra é apo, né? Que é além de, fora de, e metria, que é relativo à medida. Essa técnica, ela surgiu de uma palestra, né, com um porto-riquenho, Dr. Luiz Rodrigues, né, que fez uma palestra sobre hipnoterapia. A hipnoterapia era o nome da que depois se transformou em apometria, de acordo com os estudos de José Lacerda de Azevedo, né? Que essa palestra ela foi em Porto Alegre, na região sul do Brasil, e ele trabalhou, né? Ele transformou essa prática mediúnica, porque era uma prática mediúnica, essa palestra era uma palestra de espiritualistas, ele transformou essa prática mediúnica em uma técnica terapêutica que hoje em dia auxilia de forma assim, muito significativa nos tratamentos. Bom, ela começou em 1965, né? E começaram em hospitais, né, espirituais, em templos espiritualistas, né? A hipnoterapia através do Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho. E desse conhecimento, o Dr. José Lacerda de Azevedo, né? Ele foi e começou a trabalhar, a estudar profundamente e, vamos dizer assim, estudar profundamente, transformar a hipnoterapia, ele deu o nome de apometria, esse estudo profundo e transformação nessa técnica, que era só uma técnica, era só um processo mediúnico e se transformou numa técnica, né, terapêutica. Então, eu não vou me aprofundar porque ainda existem as leis apométricas, existe um estudo muito profundo sobre a apometria que não dá para falar, mas eu vou falar mais ou menos aqui as coisas que a apometria ajuda a pessoa, né? Então, essa técnica ela tem que ser praticada por pessoas com habilidade. Ela não pode ser praticada com pessoas que não tenham, vamos dizer assim, um conhecimento em relação à espiritualidade, né? Porque você vai fazer essa técnica, ela é um desdobramento do corpo, é como se fosse, a pessoa tem que ser vamos dizer assim, ter experiência mediúnica, porque todos nós somos médiuns, né? Mas a pessoa tem que ter uma experiência em prática mediúnica, né? Então, nós buscamos, através dessa técnica, né, a origem do problema a ser tratado. Às vezes a pessoa tem um trauma, às vezes a pessoa está sofrendo, mas eu chego lá. Então, ela vai fazer essa técnica, ela reorganiza, né, a sua energia, ela equilibra os seus campos energéticos, seus corpos energéticos. Então, a energia, com seus corpos energéticos equilibrados ou reorganizados, né, através dessa técnica, vai refletir no físico, né? Porque existe doenças que são somatização de traumas, que são de crenças limitantes, transtornos, né? Que nós somatizamos e acaba refletindo no corpo e trazendo outras doenças, doenças mais graves, né? Que vão ter, ter que ser tratadas só em alopatia, né? Então, eu vou falar sobre nós falamos sobre sobre a somatização, né, de doenças, então eu vou falar o que pode somatizar as doenças. Então, existe uma parte, né, que você faz um trabalho, porque as pessoas, às vezes, é uma auto-obsessão, elas colocam coisas, né, elas mesmas com as crenças limitantes dela, com os conceitos, né, às vezes valores muito vamos dizer assim, não, que não convém ao momento dela de vida, né? Então, traz uma crença limitante em relação à prosperidade em todos os sentidos. Então, ela vai praticar isso,
ela vai se limitar a enxergar as coisas expandir a consciência dela e enxergar as coisas com mais amplitude. Eu acho que, então, a autoobsessão é quando a pessoa cisma com uma coisa, né? É o ela cisma aqui, por exemplo. Ah, não, eu estou errada fazendo isso. Ah, não, ou então, ah, não, eu estou certo fazendo isso. Ou algo que às vezes prejudica as pessoas em volta, isso é autoobsessão. E, e ela acha que está certa agindo dessa forma, e ela está se ela mesma está se anulando, né? Ela mesma está se afastando da luz divina, ela mesma está se prejudicando. Isso é autoobsessão. E a obsessão, né? Pode ser de encarnados ou desencarnados. Às vezes você tem uma pessoa encarnada que cisma com você e não para. Ou fazer intriga, ou inveja, magia negativa, né? E colocar energias negativas no seu campo energético. Aí você tem que tratar. A apometria cuida disso. A apometria cuida da autoobsessão. A apometria, ela cuida da autoobsessão, fazendo um tratamento também, em conjunto com a apometria, de ressignificação emocional, né? Com com a EFT, né? E depois fazer uma ressignificação. Meditação também é muito bom, né? Aí vamos falar também dos obsessores desencarnados, né? Que os obsessores pode ser desencarnado, pode ser uma monoobsessão, uma poliobsessão, quer dizer, vários espíritos, às vezes um conjunto de espíritos te obsidiando, ou então um espírito só te obsidiando, que às vezes é inimigo de outras vidas, né? Então, essas ações, elas podem surgir e afetar o seu campo espiritual e chegar a refletir no seu físico, trazendo doenças sérias para a sua vida. Então, os chips, né, que são ações obsessivas, indução espiritual, isso é muito usado em magia negativa, né, que as pessoas fazem magia negativa, elas acham que estão, oh, tem poder, mas isso é feito com espíritos das trevas, né, espíritos que não têm evolução, que vão até a pessoa, a vítima, né, a ser obsidiada. Então, colocam chips para a pessoa estar sempre fazendo alguma coisa, né? E o outro querendo manipular. Geralmente são atitudes de manipuladores. Às vezes o obsessor, o mesmo desencarnado, tem inveja de você, da vida, ou de alguma coisa que você construiu na Terra, alguma coisa tem que ter, porque tem espíritos de todas as evoluções, todos os graus evolutivos. Existem espíritos no mundo astral. Então, a apometria, ela faz esse afastamento, ela faz essa reorganização energética, né, no seu campo, nos seus corpos energéticos. O parasitismo também é um tipo de obsessor, né? Os parasitas, que eles ficam sugando a sua energia, né? Querendo viver a sua vida. E tem implantes espirituais também que são perigosíssimos, porque sabe o que que são? Eles pegam um momento, um trauma, um momento da sua vida e faz com que as pessoas em volta dão um gatilho negativo para aquele trauma ele aparecer, ele, vamos dizer assim, ele se recarrega. Aquele sentimento, aquela emoção é recarregada através desses implantes espirituais, para que você sinta a mesma coisa que sentiu quando estava passando por aquele momento negativo. A apometria identifica esses momentos, porque quando nós realizamos, né, a técnica de apometria no paciente, nós não vemos assim, tira esse miasma daqui, sai esse ovoide daqui, não é assim. São como se fossem passagens que aparecem, né, no nosso campo visual energético, né, do nosso lado espiritual, do nosso lado energético. São passagens, são acontecimentos. Deixa eu explicar para vocês. São acontecimentos como se fosse tipo um rio, entendeu? Tipo uns shorts aqui, é um acontecimento que você enxerga da onde veio o problema. São acontecimentos. É como se fosse um pequeno vídeo, né? Do passado. E a pessoa, quando você
intervém direitinho, né, com a técnica, né, para a pessoa, ela vai direto no problema. É incrível. É uma técnica muito eficaz, mas muito perigosa também. Nós temos que ter segurança espiritual, temos que ter preparo espiritual. Tem que preparar o paciente, tem que se preparar, tem que ter um ambiente adequado e preparado para que possamos, né, realizar essa técnica. Ou preparar o ambiente. Quando a pessoa não tem assim, um ambiente específico preparado, você tem que preparar ou auxiliar, se for uma, fazer online, você tem que mandar a pessoa preparar. Você tem que se preparar. Então, nós temos nossas tristezas repentinas, temos que ter cuidado. Essas tristezas repentinas, às vezes, o espírito obsessor está querendo que você sinta aquela tristeza lá atrás. Então, essas magias negativas, elas pegam exatamente no seu lado, na sua fraqueza. Então, por isso você tem que estar fazendo, ressignificando as suas emoções negativas para positivas, transmutando através principalmente da chama violeta do nosso mestre Saint Germain, fazendo essa transmutação, transmutar o que é negativo em positivo, para que suas fraquezas espirituais, para que seus momentos negativos que você passou aqui na Terra, porque todo mundo passa por coisas, por momentos negativos, não sejam usados no momento que inimigos, né, obsessores, que são espíritos estagnados, né, que não conseguem evoluir. Então eles ficam estagnados naquela mesmice, num ciclo vicioso, realizando feitos negativos, né, magia negativa, participando dentro dessas reuniões, né, em centros espíritas, em qualquer lugar, né? Às vezes até a pessoa sozinha, com muita inveja, fica canalizando, às vezes ela tem um obsessor com ela que faz a vontade dela. Vocês sabiam disso? São milhões de histórias que eu poderia contar aqui, mas é assim, para vocês saberem o que é apometria. Então, a apometria é essa reorganização energética, né? Geralmente, o terapeuta que aplica apometria no seu paciente, ele tem que fazer a EFT para poder pega a origem do problema e ressignifica. E eu gosto muito desse tape, né? Que é EFT, que é um trabalho assim, onde você pode fazer com que o paciente esteja sempre se mantendo, né? E as frequências vibracionais, trabalhos com chacraterapia, porque depois que você faz uma apometria, você joga, trabalha em cima do paciente a chacraterapia, para colocar os chakras dele bem equilibrado, ativado, para que ele possa ter uma vida, né? Ele possa atingir os objetivos dele. Então, é esse recado de hoje, gente. Muito mais coisas envolvidas nessa técnica, né? Que eu gostaria de falar com vocês, mas não tem como eu ficar aqui, porque eu vou entrar em campo, às vezes, que não vale a pena, né? Não é uma informação. Eu quero informar para vocês o que é apometria. Então, a apometria é uma técnica, né, criada por o doutor José Lacerda de Azevedo, tá? Em Porto Alegre, que foi criada essa técnica. Existe um estudo profundo, conhecimento profundo da apometria, mas a ação, né? A técnica a ser aplicada é isso, é o desdobramento do corpo etérico, né? Corpo astral do terapeuta, para fazer a sair do paciente, né? Faz essa ligação energética entre terapeuta e paciente, e você vai ver, né, da onde está surgindo aquele problema, a origem do problema, porque a maioria dos problemas ele vem do campo energético, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vamos dizer assim, tiver alguma dúvida, que saber mais alguma coisa, quiserem me perguntar, escrevam aqui debaixo desse vídeo, tá? Porque eu respondo a vocês. Então, a apometria
técnica, onde o terapeuta tem que fazer o desdobramento, tem uma técnica a ser aplicada, uma metodologia a ser aplicada, um método a ser aplicado, né? Para que você chegue ao desdobramento, para que você faça o paciente fazer o desdobramento, para que você chegue à origem do problema do paciente, mas tem que trabalhar depois o campo energético para ativar de forma bem positiva e também fazer essa ressignificação do campo emocional do paciente para que ele ressignifique os traumas, para que não se torne novamente vítima, porque nós podemos evitar, né? Evitar magia negativa através da ressignificação dos nossos momentos negativos nessa terra, nós temos que ressignificar esses momentos para que não sejamos vítimas de embustes, né? De espíritos embustes aí, de obsessores, né? De magia negativa, de espíritos que estão estacionados, né? Que não evoluíram. Bom, gente, espero que todos fiquem. Espero não. Espero que todos tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Gratidão por vocês estarem aqui no meu canal. Gratidão por vocês assistirem esse vídeo, tá? E próximo eu vou falar sobre uma mesa radiônica em que eu trabalho a apometria nessa mesa radiônica, tá? Aí eu vou explicar para vocês, vai ser o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, gratidão.